A lei eleitoral proíbe que, nessa época, sejam exibidas marcas que façam referência a alguma gestão pública. Essas regras são o assunto da segunda reportagem da série sobre as eleições, com a produção de Esther Valim e imagens de Evandro Carvalho, Robson Panzera e Sidney Euclides. O repórter Gabriel Landim explica como a lei está sendo aplicada também para outdoors, sites e redes sociais de candidatos. Nos últimos dias, as marcas do governo de Minas e do governo federal passaram a ser cobertas em placas e veículos. Em Juiz de Fora, essa placa com informações da obra que está sendo realizada na Praça Antônio Carlos, no centro, tinha a marca do governo federal, que foi tapada. Na reforma da Escola Estadual Delfim Moreira, na Avenida Rio Branco, o logotipo do governo de Minas também foi retirado. Neste ônibus que faz transporte de pacientes, a marca do governo do estado também foi coberta. A exemplo do que aconteceu neste outro, do Consórcio Intermunicipal de Especialidades. A logo do governo também foi coberta nos carros da EPAMIG, utilizados no Instituto Cândido Tostes. Qualquer visibilidade à marca do governo estadual ou do federal que identifique a gestão é proibida, segundo este advogado eleitoral. Exatamente para que não tenha uma disparidade de armas entre aqueles que não estão num cargo político e aqueles que estão. Tá? Então, nessa situação, não é permitido. Mas nós flagramos veículos em Juiz de Fora com essas logos destampadas. Este ônibus do Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes estava com a marca do governo de Minas sendo exibida e com a descrição de que o veículo é doado pelo Estado. O carro da Prefeitura de Resende Costa também exibia a identificação do governo estadual, assim como outros veículos de municípios da região que circulavam pela cidade essa semana. Em Barbacena, este carro estava com a marca do governo federal. O advogado explica também as regras para os outdoors. O TSE passou a permitir um pouco mais do que permitia, tá? Desde que não tenha uma exaltação pessoal muito grande de algum político. Depende do que consta no outdoor. Eu preciso olhar toda a publicidade do outdoor para saber. Tá? Então, um outdoor chamando pessoas para se filiar num partido, sem nenhuma imagem, sem nenhum dizer que se vincule a um político, pode. Tá? Agora, um outdoor nesses mesmos termos, mas com uma foto muito grande de uma pessoa, com algum dizer enaltecendo esse candidato aí, não pode. Apesar da lei em vigor, podem ocorrer diferentes entendimentos para um mesmo caso. Por exemplo, nesses 2 outdoors instalados em Barbacena, com menções e agradecimentos a deputados, o advogado diz que podem ser considerados prestações de contas, mas admite que são casos que geram dúvidas e vão depender do entendimento da Justiça. Por esse motivo, nós optamos por não mostrar os rostos dos deputados. A legislação eleitoral também considera o que é feito no mundo virtual para que publicações de governos e candidatos não sejam configuradas como crime eleitoral. Por isso, desde o dia 2 de julho, 3 meses antes da eleição, os sites oficiais dos governos estadual e federal estão impedidos de divulgar assuntos que possam ser considerados propaganda pessoal ou institucional. As publicações devem priorizar conteúdos informativos, com utilidade pública. O portal oficial do governo de Minas disponibiliza serviços para a população, mas alguns conteúdos foram retirados do ar, como, por exemplo, na aba que deveria conter informações do governador. O site de notícias do governo mineiro foi completamente desativado e também os portais das secretarias estaduais. No caso do governo federal, a página das notícias segue com publicações, inclusive com matérias como a antecipação de pagamento de benefícios sociais. Mas, como não vincula a nenhum candidato ou partido, não há irregularidade, segundo o advogado. O portal de serviços não foi alterado. Mas os dos ministérios trazem um comunicado de que alguns conteúdos estão restritos devido à lei eleitoral. Ainda no mundo virtual, os impulsionamentos em redes sociais são liberados. É quando o candidato paga para a publicação alcançar um determinado número de pessoas em regiões que ele escolher. Parentes e amigos dos candidatos também podem utilizar seus perfis para ajudar. Só não é permitido fazer pedido de voto de forma explícita ou velada. E os gastos precisam ser moderados.
O cientista político Diogo Tourino avalia que o candidato ou partido que tem poucos recursos perde espaço e precisa apostar em outros recursos disponibilizados pela internet. Nas eleições de 2018, boa parte das ferramentas que nós temos hoje, elas já existiam, poucas diferenças a gente vai identificar, mas os candidatos eles ainda não tinham uma familiaridade com isso. Poucos candidatos tinham familiaridade com isso. Eu acho que nessas eleições tem menos gente desavisada. Nesse ano o terreno vai ser mais igual. Ainda que o dinheiro faça a diferença, eu acho que o terreno vai ser mais igual. Com esse dado novo, né, que é a ideia de que figuras que não têm um histórico partidário, que não têm um histórico de disputas eleitorais, podem de repente insurgir no cenário e alcançar uma visibilidade muito grande, impulsionando a sua imagem pelas